Entre o silêncio do parque e o eco do amor, Afonso aprendera desde muito cedo que nascer em berço de ouro não significava viver em paz. As paredes da mansão onde crescera eram altas, frias, revestidas de mármore e expectativas. Cada passo seu parecia calculado por alguém antes mesmo de ele pensar em dar. Seu nome carregava respeito, poder e bilhões, mas nunca pertencimento. A mãe, uma mulher elegante e implacável, via o mundo como um tabuleiro. Para ela, sentimentos eram fraquezas disfarçadas. Os irmãos haviam aprendido cedo a jogar conforme as regras dela. Alianças, contratos, aparências. Afonso, não. Havia algo nele que não se encaixava naquele molde. Uma alma simples demais para um mundo tão soberbo. As cobranças vinham em forma de jantares silenciosos, conversas atravessadas e olhares cheios de reprovação. Você já passou da idade de assumir responsabilidades maiores, dizia a mãe com a voz doce e venenosa ao mesmo tempo. Um casamento com a família certa consolidaria nosso legado. Afonso respirava fundo, sentindo o nó se formar no peito. Ele não queria consolidar nada, queria apenas viver, amar, escolher. Mas toda vez que se reuniam, o assunto era o mesmo. Uma mulher poderosa, herdeira de uma família influente, bonita o suficiente para fotos e vazia o bastante para um acordo. Afonso sempre escapava. Inventava viagens, compromissos, reuniões inexistentes. Fugir tornara-se sua forma de sobreviver. Naquela noite, depois de mais uma dessas conversas sufocantes, ele saiu da mansão sentindo o ar lhe faltar. Precisava correr. Precisava desaparecer de si mesmo por alguns minutos. Carolina nunca fora do tipo que acreditava em contos de fadas, mas também nunca imaginou que o amor pudesse doer tanto. O fim do relacionamento recente não fora apenas um término, fora uma revelação cruel. Descobrira mentiras, promessas vazias, planos que nunca existiram. Fora enganada por alguém em quem confiava de olhos fechados. Desde então, seu coração se tornara um lugar silencioso. Não por paz, mas por proteção. Ela aprendera que esperar demais das pessoas era perigoso. Sentada no banco do parque, Carolina observava o movimento ao redor sem realmente enxergar nada. O vento leve bagunçava seus cabelos, o cheiro de grama recém-cortada se misturava ao perfume distante das flores, mas nada parecia alcançá-la por completo. Seus pensamentos estavam presos em outro tempo. Ela lembrava de quem foi um dia, da mulher que acreditava em amor simples, em cuidado, em reciprocidade. Aquela Carolina parecia distante agora. O que restara era alguém tentando reconstruir a própria vida apenas com o trabalho, sem espaço para sentimentos que pudessem machucar outra vez. Amor não é para mim, murmurou para si mesma quase como um voto. O parque era seu refúgio. Ali ninguém exigia nada dela, ninguém prometia nada. Era só ela, o silêncio e a tentativa diária de seguir em frente. Afonso correu pelo parque com passos firmes, sentindo o ar frio entrar nos pulmões como um alívio. Cada passada era uma tentativa de deixar para trás o peso do sobrenome, as decisões impostas, o futuro que tentavam desenhar por ele. Foi quando, ao diminuir o ritmo, algo o fez parar. Ela, sentada em um banco simples, de postura levemente curvada, Carolina parecia carregar o mundo nos ombros. Não sorria, não falava ao telefone, não tentava chamar atenção. Ainda assim, havia algo nela que o prendeu. Uma beleza silenciosa,
quase melancólica, do tipo que não se explica, apenas se sente. Afonso ficou ali por alguns segundos, observando sem perceber. O vento levantou levemente os cabelos dela, e naquele instante ele teve a estranha sensação de que aquela mulher não estava ali por acaso. Quando se aproximou, notou que a bolsa pendurada no banco havia escorregado e caído no chão. Seu coração acelerou, não por nervosismo, mas por uma intuição súbita. Era a chance de quebrar aquele silêncio. "Com licença", Afonso disse com a voz calma. Sua bolsa caiu. Carolina se sobressaltou levemente, como se tivesse sido arrancada de um pensamento profundo. Pegou a bolsa rapidamente e respondeu quase num sussurro: "Ah, obrigada." Ela não levantou o olhar de imediato, e Afonso sentiu algo estranho ao perceber que desejava, mais do que deveria, ver seus olhos. "Você vem sempre aqui?" perguntou ele, tentando soar natural. "É a primeira vez que corro por aqui. Gostei do espaço, do frescor." Carolina levantou o rosto para responder, e o mundo pareceu girar um pouco mais rápido. Afonso era absurdamente bonito. Não de forma arrogante, mas serena. O olhar firme, o sorriso discreto, a presença que preenchia o espaço sem esforço. O coração dela bateu forte demais, traindo a promessa que fizera a si mesma. "Deus, sim, quer dizer, às vezes." Ela se enrolou, sentindo o rosto esquentar. "Desculpa." Sem entender por que estava tão nervosa, Carolina se levantou apressada. "Preciso ir." E foi embora, deixando para trás um Afonso confuso e profundamente intrigado. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative também o sininho, dessa forma, todas as vezes que sair um novo romance, você será avisada. Continuando, Afonso permaneceu parado, observando Carolina se afastar entre as árvores. Não houve troca de números nem despedida adequada. Ainda assim, algo havia acontecido ali. Algo que ele não conseguia nomear. Ele voltou a correr, mas agora o parque parecia diferente. O vento parecia carregar o perfume dela. O banco vazio parecia guardar sua ausência. "Quem é você?" pensou. Carolina, por sua vez, caminhava rápido demais, tentando entender por que aquele encontro simples a desestabilizara tanto. Ela prometera não se envolver, prometera não sentir, e ainda assim, bastaram poucos minutos para tudo parecer fora do lugar. Naquela noite, 2 corações inquietos deitaram-se sem saber que aquele encontro silencioso havia sido apenas o começo, e que o amor, quando chega, não pede permissão. Afonso passou os dias seguintes tentando convencer a si mesmo de que aquele encontro fora apenas um acaso curioso. Mas toda vez que fechava os olhos, via a imagem dela sentada no banco do parque, os ombros levemente curvados, o olhar perdido em pensamentos que ele jamais saberia quais eram. Ele não sabia seu nome, não sabia sua história. Ainda assim, algo nele havia despertado, algo que não despertava há anos. Não era desejo imediato, era curiosidade profunda. Era a sensação estranha de que aquela mulher carregava um universo inteiro dentro de si. Durante reuniões, sua mente escapava. Em jantares formais, o sabor da comida parecia distante. Até mesmo em casa, cercado por luxo, sentia-se incompleto. Pela primeira vez, o dinheiro não lhe parecia suficiente nem para distrair o coração. Carolina, do outro lado da cidade, vivia algo semelhante, ainda que se recusasse a admitir. Tentava se convencer de que fora apenas um susto, uma surpresa momentânea.
Mas toda vez que lembrava do olhar de Afonso, sentia o peito apertar, como se algo estivesse fora do lugar. Você está se permitindo sentir de novo. Repreendia-se em voz baixa. E isso a assustava mais do que qualquer solidão. O convite chegou em um envelope elegante, selado com o brasão da família. Um grande evento de gala, reunindo as famílias mais poderosas da cidade. Afonso leu e suspirou. Sabia exatamente o que aquilo significava. É importante que você esteja presente, disse a mãe com aquele tom que não aceitava negativas. A família Montenegro também confirmou presença. O nome da mulher que tentavam empurrar para ele veio logo em seguida, acompanhado de elogios vazios. Educada, refinada, estratégica. Tudo o que Afonso não queria. Eu não estou interessado, respondeu firme. Não agora, talvez nunca. O olhar da mãe se estreitou. Você não pode fugir disso para sempre. Mas ele fugiria. Ou tentaria. Nem que fosse apenas em pensamento. Aproveita a pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. Continuando. Na noite do evento, o salão estava impecável. Lustres enormes refletiam luz sobre vestidos caros, joias exuberantes e sorrisos treinados. O ar era pesado de perfumes importados e conversas calculadas. Afonso caminhava entre as pessoas como quem atravessa um cenário que não lhe pertence. Cumprimentava, sorria por educação, mas sentia-se deslocado. As mulheres o observavam com interesse explícito, avaliando-o como um prêmio. Nada daquilo o tocava. Ao virar-se em direção ao bar para pegar uma bebida, o tempo pareceu desacelerar. Ali estava ela, Carolina, vestida com um uniforme discreto de garçonete, segurando uma bandeja com mãos firmes, até que seus olhos encontraram os dele. O choque foi imediato. O coração de Carolina disparou e seus dedos tremeram. A bandeja inclinou perigosamente. Antes que as taças caíssem, Afonso avançou um passo e segurou a bandeja. Seus dedos tocaram os dela. O contato foi breve, mas intenso demais para ser ignorado. Calma, disse ele em tom baixo. Respira. Não deixa isso te prejudicar. Carolina sentiu o corpo inteiro reagir àquela proximidade. O toque simples causou nela uma sensação quase elétrica, algo que percorreu sua pele e se instalou no peito. Ela não respondeu. Apenas se afastou rapidamente, sentindo os olhos arderem e o coração confuso demais para organizar qualquer pensamento. Afonso a observou se afastar, sentindo um misto de preocupação e frustração. Não queria assustá-la, muito menos ser mais um homem a causar confusão em sua vida. Mas já era tarde demais para fingir que aquilo não significava nada. Afonso foi chamado pela família pouco depois. Conversas sobre negócios, sobre alianças, sobre futuros que não incluíam escolhas pessoais. Você deveria aproveitar o momento, insistiu a mãe. Mulheres como aquela garçonete não pertencem ao seu mundo. As palavras foram ditas sem saber, mas atingiram em cheio. Afonso sentiu o sangue ferver. Eu não vim aqui para tratar de negócios, respondeu com firmeza, e muito menos para escolher esposa. Sem esperar resposta, afastou-se do grupo e seguiu para uma área externa do salão. Precisava de ar. Precisava pensar. Precisava entender por que aquela mulher simples havia causado nele algo que ninguém jamais causara. Do lado de fora, sob a luz suave da noite, encontrou Carolina encostada perto de uma parede, respirando fundo, tentando se recompor. Ele se aproximou devagar, respeitoso.
Posso ficar aqui um momento? Ela hesitou, mas assentiu. E ali, longe dos olhares soberbos e das exigências do mundo, duas almas começaram finalmente a se enxergar de verdade. Aproveite a pausa para se inscrever no canal. Do lado de fora do salão, o barulho da festa chegava abafado, como se o mundo tivesse decidido respeitar aquele momento. O vento noturno soprou leve, trazendo consigo o cheiro distante do jardim. Carolina mantinha os braços cruzados junto ao corpo, como quem tenta se proteger de algo invisível. Afonso permaneceu a uma distância segura. Não queria invadir. Já percebera que Carolina carregava defesas erguidas com cuidado, como muralhas construídas depois de uma guerra emocional. Eu não quis te assustar, disse ele, quebrando o silêncio. Só me preocupei quando vi você quase derrubar a bandeja. Carolina respirou fundo antes de responder. Não foi você. Sou eu que ando meio fora do lugar. Ela não olhou diretamente para ele, mas sua voz já não tremia como antes. Afonso sentiu uma pontada no peito ao perceber o quanto aquela mulher parecia lutar consigo mesma. Às vezes a gente carrega mais peso do que deveria, ele respondeu. E nem percebe. Ela sorriu de lado, um sorriso pequeno, quase triste. Pela primeira vez naquela noite, não fugiu. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas não era desconfortável. Era cheio de significados não ditos. Carolina apoiou as mãos na mureta de pedra e olhou para o céu. Eu não costumo agir assim, confessou. Na verdade, sou bem controlada, mas ultimamente nada parece estar no lugar. Afonso inclinou levemente a cabeça, atento. Ele não a interrompeu. Não tentou conduzir a conversa. Apenas esteve ali, presente, algo raro em sua própria vida. Passei por uma decepção grande, continuou ela com a voz mais baixa. E desde então prometi para mim mesma não me envolver, não criar expectativas. Ela finalmente o encarou. Os olhos carregavam dor, mas também força. Então, quando algo foge do meu controle, eu me assusto. Afonso sentiu vontade de dizer tantas coisas, que entendia, que também se sentia preso, que o mundo dele era cheio de escolhas impostas, mas conteve-se. Sabia que aquele não era o momento de falar sobre si, e sim de ouvir. Obrigado por me contar, disse apenas. Não é fácil se abrir. Carolina assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém realmente a escutava. Antes que o silêncio se alongasse demais, Afonso falou com cuidado. Eu costumo correr no parque onde nos encontramos. Se você se sentir confortável, talvez possamos conversar lá algum dia, sem pressa, sem obrigações. Carolina hesitou. Tudo dentro dela gritava para manter distância. Mas algo, talvez a honestidade no olhar dele, talvez a calma na voz, a fez reconsiderar. Talvez, respondeu sincera. O parque é um lugar seguro para mim. Afonso sorriu um sorriso discreto, verdadeiro. Então fico feliz em saber. Eles se despediram sem toques, sem promessas, sem números trocados. Ainda assim, ambos saíram daquele encontro com a sensação de que algo importante havia sido iniciado. Nos dias seguintes, Carolina tentou voltar à rotina. Trabalhos, turnos longos, contas para pagar. Mas agora havia algo diferente. Uma expectativa silenciosa que surgia toda vez que pensava no parque. Ela não queria admitir, mas esperava vê-lo de novo. Afonso, por sua vez, passou a correr todos os dias no mesmo horário. Não sabia se ela apareceria. Apenas sabia que precisava estar ali. Como se aquele banco, aquele caminho de pedras, guardasse algo que lhe fazia falta. Quando finalmente a viu,
sentada no mesmo banco, sentiu o coração acelerar, não como em reuniões de negócios, mas como alguém que encontra algo precioso. Desta vez, Carolina não fugiu. Ela o observou se aproximar, sentindo o vento frio tocar o rosto. Afonso parou diante dela, respeitoso, como da primeira vez. Oi? Disse ele simples. Oi? Respondeu ela com um leve sorriso. Sentaram-se lado a lado, mantendo uma distância confortável. Falaram de coisas simples: trabalho, a cidade, o parque, pequenas histórias, risos contidos. Aos poucos, Carolina percebeu que não sentia necessidade de se proteger tanto. O silêncio entre eles já não era um muro, era um espaço de conforto. Enquanto o sol começava a se pôr, Carolina pensou pela primeira vez desde o término. Talvez nem todo encontro seja uma ameaça. E Afonso, observando-a de canto de olho, teve certeza de que não queria mais fugir daquele sentimento. A partir daquele segundo encontro, o parque deixou de ser apenas um refúgio. Tornou-se um ponto de espera. Carolina não marcava horários, não criava expectativas conscientes, mas percebia que, sempre que se sentava naquele banco, parte dela torcia para ver Afonso surgir entre as árvores. Ele também não admitia em voz alta, mas passou a ajustar sua rotina em função daqueles encontros casuais. Chegava mais cedo, diminuía o ritmo da corrida, alongava-se perto do banco. Quando não a encontrava, sentia um vazio estranho, como se algo essencial tivesse faltado no dia. Quando se viam, conversavam sem pressa. Carolina falava do trabalho em eventos, das longas horas em pé, das pessoas que mal notavam sua existência. Afonso ouvia com atenção, indignando-se em silêncio com a forma como o mundo ignorava mulheres como ela. Você é muito mais do que te permitem ser, disse ele certa vez com suavidade. Carolina abaixou os olhos, sentindo o peito apertar. Ninguém nunca lhe dissera algo assim. Havia algo entre eles que crescia no espaço do que não era dito. Os olhares se alongavam um pouco mais do que deveriam. As mãos quase se tocavam ao se sentarem no banco, mas sempre recuavam no último instante. Carolina sentia o corpo reagir à presença de Afonso de uma forma que a assustava. Não era apenas atração física, era acolhimento. Era como se perto dele o mundo ficasse menos hostil. Afonso, por sua vez, lutava contra o impulso de tocá-la. Sabia que qualquer gesto mal calculado poderia fazê-la se fechar novamente. Então respeitava cada limite invisível, mesmo que isso exigisse esforço. Com o tempo, Carolina começou a falar mais sobre o passado. Não em detalhes, mas em sentimentos. Contava sobre a sensação de ter sido descartada, de ter confiado demais, de ter acreditado que amor era sinônimo de entrega unilateral. Afonso sentia raiva do homem que a ferira, mesmo sem conhecê-lo. Mas mais do que isso, sentia um desejo profundo de mostrar a Carolina que o amor não precisava doer para ser verdadeiro. Nem todo mundo vai te machucar, disse ele com firmeza calma. Mas eu entendo que você não possa acreditar nisso agora. Ela o encarou surpresa com a maturidade daquelas palavras. Você fala como quem já perdeu algo importante. Afonso sorriu de forma triste. Talvez eu tenha passado a vida inteira fugindo do que realmente importa. Em casa, Carolina se pegava pensando nele mais do que gostaria. Lembrava do tom da voz, do jeito respeitoso, do olhar atento, e isso a assustava. Querer alguém de novo significava se expor. Significava abrir uma ferida que mal havia cicatrizado.
Ela tentou se afastar por alguns dias. Não foi ao parque. Mergulhou no trabalho, aceitou turnos extras. Mas Afonso percebeu sua ausência como quem sente falta de ar. Quando finalmente a encontrou novamente, o alívio foi imediato e perigoso. Pensei que não viria mais, ele disse, sem conseguir esconder a sinceridade. Carolina engoliu em seco. Eu fiquei com medo. Afonso assentiu compreensivo. Eu também fico todos os dias. Naquele dia, o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de terra e folhas secas. Carolina levantou-se para ir embora e Afonso fez o mesmo. Por um segundo ficaram frente a frente, próximos demais. A respiração de ambos se tornou mais lenta, mais consciente. Havia algo prestes a acontecer e ambos sabiam. Mas Afonso deu um passo para trás. Eu não quero ser mais alguém que te pressione, disse ele. Prefiro ir devagar, se você permitir. Os olhos de Carolina se encheram de algo que ela não sentia há muito tempo. Segurança. Obrigada, respondeu com a voz embargada. Por não me apressar. Eles se despediram sem toques. Mas naquela noite ambos entenderam. O sentimento já existia e estava ficando impossível fingir que não. Aproveite a pausa para se inscrever no canal. O convite veio de forma simples, quase tímida, como tudo entre eles vinha sendo. Sentados no banco do parque, o céu encoberto anunciava uma possível chuva e o vento fazia as folhas dançarem pelo chão. Carolina, Afonso começou escolhendo cada palavra com cuidado. Eu queria te chamar para jantar, não como algo formal, nem como expectativa, só para conversar, para te ouvir. Ela sentiu o coração acelerar. Jantar era diferente, mais íntimo, mais arriscado. Sua primeira reação foi recuar, mas o olhar de Afonso não carregava urgência nem desejo disfarçado. Havia ali apenas acolhimento. Eu tenho muita coisa presa aqui dentro, ela disse, tocando levemente o próprio peito. E às vezes tenho medo de falar. Eu prometo ouvir, respondeu ele, sem tentar consertar, só ouvir. Carolina respirou fundo. Ah, tudo bem. Naquele instante, ambos souberam que estavam cruzando uma linha invisível. O restaurante escolhido era discreto, elegante sem ostentação. Luz baixa, música suave, cheiro de comida quente e conforto. Carolina sentiu-se deslocada ao entrar, mas Afonso fez questão de puxar a cadeira para ela, com um gesto simples que a desarmou por completo. Obrigada, murmurou. Durante o jantar, as palavras fluíram com mais facilidade do que ela imaginava. Carolina falou da infância simples, do quanto aprendera a se virar sozinha, do medo de depender de alguém novamente. Falou do relacionamento que a quebrou e da culpa que carregava por ter acreditado demais. Afonso ouviu tudo com atenção absoluta. Em alguns momentos, seus olhos se umedeceram. Em outros, sua mandíbula se contraiu, contendo a raiva que sentia por alguém ter ferido uma mulher tão inteira. Você não foi fraca, disse ele com firmeza. Você foi verdadeira e isso nunca será um erro. Carolina sentiu uma lágrima escapar. Não tentou conter. Depois do jantar, Afonso hesitou por um segundo antes de falar. Eu te prometi algo, lembra? Ela sorriu de leve. A plantação. Afonso assentiu. Fica na minha propriedade. Se você quiser, podemos ir agora. É um lugar calmo. Eu gosto de ir lá quando preciso lembrar quem eu sou. Carolina aceitou. Não sabia explicar porquê, mas confiava nele.
O caminho foi silencioso, mas confortável. Ao chegarem, ela ficou encantada. A plantação se estendia até onde os olhos alcançavam. O cheiro da terra molhada, as folhas verdes, o vento suave tocando a pele. Carolina caminhou entre as plantas como quem reencontra algo perdido. Isso aqui é vivo, ela disse emocionada. Dá vontade de ficar. Afonso a observava em silêncio, sentindo o coração bater diferente. Parados sob a luz suave da lua, Carolina virou-se para Afonso. Seus olhos brilhavam, não de tristeza, mas de algo novo. Você apareceu na minha vida num momento em que eu achava que estava sozinha demais, disse ela. E de alguma forma aliviou um peso que eu carregava há meses. Afonso se aproximou devagar, respeitando cada centímetro do espaço dela. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. Carolina, ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. Em toda a minha vida, eu nunca olhei para uma mulher como eu olho para você. Você é diferente, doce, amável. É como se meu corpo quisesse sentir você em mim. Sua pele me convida. Ele tocou levemente os cabelos dela, deslizando a mão até a nuca. Meu coração se alegra desde a primeira vez que te vi. Eu sabia que era você. Não podia perder essa oportunidade. Eu sei que você está magoada, mas me deixa te mostrar como é ser amada por um homem de verdade. Carolina sentiu o corpo inteiro estremecer. Os lábios de Afonso se aproximaram lentamente dos dela, sem pressa, sem urgência. Carolina fechou os olhos e o mundo pareceu desaparecer. As mãos dele deslizaram em seu corpo até a parte baixa da cintura dela, puxando-a para perto. Os corpos se colidem. Carolina sentiu o coração bater tão forte que mal conseguia respirar. Ela levou as mãos até a camisa dele, desabotoando-a com dedos trêmulos, decidida a não fugir mais. Afonso a conduziu até a suíte da mansão, com vista para o mar. Colocou-a delicadamente sobre a cama, como quem cuida de algo precioso. Beijou-lhe o corpo todo, sem pressa. Cada toque era respeito, cada gesto era entrega. Carolina nunca havia sentido aquilo antes. Então ela o puxa pelo pescoço e o beija lentamente. O beijo foi quente, amoroso e prazeroso. E ali se iniciou a primeira noite de amor. Aquela noite não foi apenas de desejo, foi de cura. Carolina sentiu-se vista, acolhida, inteira, amada. Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu o quarto. Carolina acordou e observou Afonso ainda dormindo ao seu lado. O coração apertou. Como vou seguir em frente depois disso? Pensou. Estou apaixonada, e nossos mundos são diferentes demais. O amor havia chegado, e agora nada seria simples novamente. O amanhecer tinha um brilho suave, quase gentil demais para o turbilhão que se formava dentro de Carolina. A vista do mar parecia uma pintura viva. Ondas calmas, céu limpo, o cheiro salgado entrando pela janela aberta. Ainda assim, o coração dela estava inquieto. Afonso dormia ao seu lado, o rosto relaxado, distante do mundo que sempre o pressionara. Carolina o observou em silêncio, sentindo uma mistura de plenitude e pavor. Aquela noite fora tudo o que ela jamais imaginara viver outra vez. Amor sem pressa, toque sem cobrança, presença verdadeira, mas junto com a felicidade veio o medo. Eu não pertenço a esse mundo, pensou. Mansão, luxo, bilhões, família poderosa. Ela se levantou devagar, vestiu-se em silêncio e deixou um bilhete simples ao lado da cama. Obrigada por tudo.
Eu precisava de um tempo para pensar. Quando Afonso acordou e não a encontrou, sentiu o peito apertar. Conhecia aquele tipo de fuga. Não era rejeição, era medo. E ele não permitiria que o medo os separasse. Afonso procurou Carolina no parque, depois no trabalho, respeitando o espaço dela, mas deixando claro que não desistiria. Quando finalmente a encontrou, dias depois, ela parecia mais fechada, como se tivesse erguido novamente todas as defesas. Eu não posso continuar isso, disse ela com a voz firme apesar do tremor. Nossos mundos são diferentes demais. Afonso aproximou-se com calma. Diferentes não significa incompatíveis. Significa sofrimento, ela respondeu. Para você, para mim. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Carolina, eu escolho você, não o mundo que esperam de mim. Ela sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de conseguir impedir. O amor estava ali, vivo, pulsante, e negar aquilo doía mais do que aceitar. Quando a mãe de Afonso descobriu o envolvimento, a reação foi imediata, fria, cortante. Uma garçonete? Disse com desprezo velado. Isso é um capricho, Afonso, vai passar. Ela fez questão de encontrar Carolina, deixando claro em palavras afiadas que aquela relação jamais seria aceita. Você não pertence a essa família, disse sem rodeios, e nunca pertencerá. Carolina ouviu tudo em silêncio, com dignidade, mas aquelas palavras se cravaram fundo. Quando Afonso soube, o confronto foi inevitável. Se você continuar tratando a mulher que eu amo dessa forma, quem vai se afastar dessa família? Sou eu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Afonso havia imposto um limite. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. Continuando. Afonso percebeu que não bastava amar Carolina. Era preciso agir. O conflito com a família se intensificava. Os irmãos passaram a olhá-la com desconfiança e julgamento. Foi então que ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Eu vou me desligar da empresa da família, disse firme durante uma reunião tensa. Vou criar meu próprio caminho. A mãe tentou dissuadi-lo. Os irmãos riram, desacreditaram. Mas Afonso já havia decidido. Pela primeira vez não estava fugindo, estava escolhendo. Quando contou a Carolina, ela ficou em choque. Você não pode fazer isso por mim, disse aflita. É a sua vida. É justamente por ser a minha vida, respondeu ele. E eu quero vivê-la ao seu lado. Os meses seguintes não foram fáceis. Afonso começou do zero, construindo uma nova empresa baseada em valores que sempre acreditara. Carolina esteve ao lado dele, apoiando, incentivando, aprendendo. Ele a convidou para ser diretora ao seu lado, não como favor, como reconhecimento. Você enxerga pessoas, disse ele, e isso vale mais do que qualquer número. O amor deles cresceu no meio das dificuldades, tornando-se mais forte, mais maduro. Já não era apenas paixão, era parceria. E mesmo sob olhares tortos, palavras duras e portas fechadas, eles permaneceram de mãos dadas. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não foge, ele enfrenta. A nova empresa nasceu sem ostentação, sem sobrenomes imponentes estampados na porta. Afonso escolheu um prédio simples, mas cheio de luz natural. Para ele, aquele espaço simbolizava liberdade. Pela primeira vez, cada decisão vinha do coração e não de imposições familiares. Carolina mergulhou no trabalho com dedicação silenciosa. Observava, aprendia, sugeria. Tinha um olhar atento para as pessoas, uma sensibilidade rara para perceber quando alguém precisava ser ouvido.
Aos poucos, tornou-se essencial. Afonso a observava com admiração crescente. Você transforma ambientes, disse certa vez. As pessoas se sentem vistas perto de você. Carolina sorriu, sentindo-se pela primeira vez valorizada não pelo que fazia, mas por quem era. Os irmãos de Afonso acompanhavam tudo à distância, descrentes. Para eles, aquela empresa não passaria de um capricho movido por paixão. Mas os resultados começaram a aparecer. Parcerias sólidas, funcionários leais, crescimento constante. Carolina liderava com empatia. Não gritava, não impunha. Conquistava. E isso incomodava quem sempre acreditara que poder só se exercia com dureza. Afonso sentiu orgulho ao perceber que Carolina estava conquistando respeito. Não por insistência, mas por essência. Eles vão ter que aceitar, disse ele certa noite. Não por mim, por você. Enquanto isso, na mansão silenciosa, a mãe de Afonso começou a adoecer. No início foram pequenos sinais, cansaço excessivo, lapsos de memória, irritação constante. Depois vieram as internações, os diagnósticos, o medo. A mulher forte, que sempre controlara tudo, agora se via frágil, dependente, assustada. Os filhos se revezavam, mas nenhum permanecia por muito tempo. O cuidado parecia um fardo pesado demais. Foi Carolina quem sugeriu ir até lá. Ela é sua mãe, disse Afonso com doçura, e ninguém merece atravessar isso sozinha. Ele hesitou, temendo mais rejeição. Mas Carolina não recuou. Quando Carolina entrou na mansão novamente, o ambiente parecia outro. Menos soberba, mais silêncio. Ela se aproximou da mãe de Afonso com respeito, sem rancor, sem cobrança. Preparava refeições simples. Ajudava nos remédios, conversava quando a matriarca tinha forças para ouvir. Nunca mencionou o passado, nunca cobrou desculpas. A mãe observava aquela mulher em silêncio, confusa. Não entendia como alguém que ela humilhara podia agora cuidar com tanta dedicação. Por que você faz isso? Perguntou um dia com a voz fraca. Carolina sorriu com gentileza. Porque cuidar é uma escolha, e eu escolhi não guardar mágoa. Naquele instante, algo se quebrou dentro da matriarca. Certa tarde, com a luz suave entrando pelas cortinas, a mãe de Afonso segurou a mão de Carolina. Seus olhos estavam marejados. Eu fui cruel, confessou. Julguei você pela origem, pela roupa, pelo trabalho, e errei. Carolina sentiu o coração apertar, mas respondeu com serenidade. Todos erram. O que importa é o que fazemos depois. Afonso, que assistia à cena em silêncio, sentiu as lágrimas escorrerem sem vergonha. Pela primeira vez, viu sua mãe baixar as defesas. Viu Carolina transformar dor em redenção. Naquele dia, os irmãos também enxergaram algo diferente. Não uma ameaça, não uma intrusa, mas uma mulher de caráter raro. E o amor mais uma vez mostrou sua força. Depois daquele pedido de perdão, a atmosfera na mansão nunca mais foi a mesma. O silêncio já não era carregado de orgulho, mas de reflexão. Os irmãos de Afonso passaram a observar Carolina com outros olhos. Não havia mais ironia, nem desprezo, apenas curiosidade e, aos poucos, respeito. Eles viam como ela cuidava da mãe com paciência, como ajeitava os travesseiros, como falava baixo quando a dor apertava, como segurava aquela mão outrora tão dura com delicadeza quase sagrada. Nenhum deles jamais fizera aquilo. Certa noite, um dos irmãos aproximou-se de Carolina na cozinha. Eu nunca pensei que você fosse ficar, disse sem hostilidade. Eu nunca pensei que fosse embora.
respondeu ela com um sorriso calmo. Afonso observava tudo à distância, com o coração cheio. A mulher que amava estava curando não apenas sua mãe, mas uma família inteira. A recuperação da matriarca foi lenta, mas constante. E com o tempo vieram conversas que jamais haviam existido. Ela perguntou sobre a infância de Carolina, sobre seus sonhos, sobre a vida simples que sempre desprezara sem conhecer. Você fez meu filho um homem inteiro, disse certa tarde com a voz frágil, mas sincera. E isso eu não consegui fazer. Carolina segurou sua mão. Ele sempre foi inteiro. Só precisava ser livre. Afonso ouviu aquelas palavras como quem recebe uma bênção tardia. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais lutar. O amor dele e de Carolina, finalmente, era visto. Afonso sabia exatamente onde pedir Carolina em casamento. Não seria em um salão luxuoso, nem diante de câmeras. Seria ali onde tudo começara. No parque, ao entardecer, o vento soprava leve, balançando as árvores como naquele primeiro dia. Carolina sentou-se no mesmo banco, sorrindo ao perceber a escolha do lugar. Você mudou minha vida aqui, disse Afonso. Quando eu te vi pela primeira vez, eu ainda fugia de quem eu era. Ele se ajoelhou lentamente, tirando do bolso um anel simples, elegante, escolhido com cuidado. Carolina, você me ensinou que amor não prende e liberta. Quer caminhar comigo, para sempre. As lágrimas escorreram livres. Sim, respondeu ela com a voz embargada. 1000 vezes sim. O beijo que trocaram ali foi sereno, profundo, eterno. O casamento foi planejado sem excessos. Carolina queria algo simples, mas cheio de significado. Afonso concordou. Queriam pessoas verdadeiras, risos sinceros, abraços demorados. A mãe de Afonso fez questão de participar. Escolheu flores, acompanhou detalhes, emocionou-se ao ver Carolina experimentando o vestido. Você é a filha que eu não soube pedir, disse, segurando o rosto dela com carinho. Carolina sentiu o coração se aquecer. O passado estava sendo curado, um gesto de cada vez. Na véspera do casamento, Afonso e Carolina caminharam pela plantação sob o céu estrelado. O cheiro da terra, o som suave do vento, tudo parecia em perfeita harmonia. Se alguém tivesse me dito que eu encontraria o amor assim, Carolina começou. Eu teria rido, completou Afonso. Eu também. Eles se abraçaram em silêncio, conscientes de tudo que haviam enfrentado. O amor deles não nascera fácil, mas nascera verdadeiro. E agora estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo e um vento suave, como se a própria natureza soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. A luz entrava pelas janelas da suíte onde Carolina se arrumava, iluminando cada detalhe com delicadeza. Ela olhou o próprio reflexo no espelho e mal reconheceu a mulher que via. Não pela beleza do vestido, mas pela serenidade nos olhos. Aquela Carolina não era mais a mulher ferida que desacreditava do amor. Era alguém inteira, curada, amada. A cerimônia foi realizada ao ar livre, cercada por árvores, flores simples e o som suave do vento. Nada de excessos, apenas verdade. Quando Carolina surgiu caminhando lentamente, o tempo pareceu parar. Afonso sentiu o coração apertar ao vê-la. Cada passo dela até o altar carregava uma história de superação, dor e renascimento. Os olhos dele se encontraram, e não foi preciso dizer nada. Tudo já havia sido dito nos silêncios, nas escolhas, nas lutas.
Os votos não foram decorados, foram sentidos. Eu prometo te escolher todos os dias, disse Afonso com a voz embargada, mesmo quando for difícil, mesmo quando o mundo tentar nos separar. Carolina segurou as mãos dele com firmeza. Eu prometo nunca esquecer quem somos juntos, respondeu. Porque foi com você que eu reaprendi a acreditar. O sim ecoou como um alívio coletivo, um recomeço selado. A mãe de Afonso aproximou-se do casal após a cerimônia. Seus passos eram lentos, mas o olhar estava firme. Eu errei, disse diante de todos, mas hoje com humildade peço perdão mais uma vez e abençoo essa união. Ela abraçou Carolina com carinho verdadeiro. Os irmãos observaram em silêncio, agora conscientes de que aquela mulher simples havia ensinado à família o valor do amor genuíno. A vida de casados começou sem pressa, sem promessas grandiosas. Pequenos gestos, café compartilhado pela manhã, conversas ao entardecer, risos no meio do cansaço. A empresa prosperava, guiada por valores humanos. Carolina e Afonso trabalhavam lado a lado, parceiros em tudo. Não havia hierarquia entre eles, apenas cumplicidade. O amor não era mais um risco, era um lar. Certo dia voltaram ao parque. Sentaram-se no mesmo banco. O vento soprou leve, como naquele primeiro encontro. Se sua bolsa não tivesse caído, Afonso brincou. Carolina sorriu. Talvez a vida tivesse dado outro jeito. Eles se entreolharam, conscientes de que alguns encontros são escritos muito antes de acontecerem. Com o tempo, a mãe de Afonso recuperou forças. Passou a visitar o casal com frequência, a participar da rotina, a ouvir mais do que falar. O amor de vocês me mudou, confessou um dia. E eu agradeço por isso. Carolina apertou sua mão com ternura. Não havia mais mágoa ali, apenas aprendizado. O lar de Afonso e Carolina era simples, cheio de plantas, luz natural e risos. A plantação tornou-se um refúgio para ambos. Ali, cultivavam não apenas a terra, mas o que haviam construído juntos. O amor deles não era perfeito, era real. E isso bastava. Certa noite, deitados juntos, Carolina sussurrou. Se eu soubesse que tudo aquilo me traria até você, teria suportado tudo outra vez. Afonso beijou sua testa. Eu também. Eles se abraçaram, certos de que o amor que escolheram viver era maior do que qualquer diferença social, maior do que qualquer imposição. Algumas histórias começam em grandes eventos. Outras começam no silêncio de um parque, com uma bolsa caída no chão e dois corações cansados de fugir. Afonso e Carolina provaram que o amor verdadeiro não nasce do poder nem da aparência. Nasce do encontro entre duas almas dispostas a ficar. E entre o silêncio do parque e o eco do amor, eles escolheram amar. Para sempre. Porque quando duas almas se reconhecem, não importa o mundo que as separa, o amor sempre encontra um jeito de unir. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum romance de arrancar suspiros. Um grande abraço e até a próxima história.